nosso momento de estudo, mais uma vez chamando a todos bem-vindos, aqueles que são membros da Santíssima Trindade, aqueles que são de outras congregações, visitantes, quem sabe também de outras denominações que também estão participando conosco, sejam muito bem-vindos, uma alegria também estar com vocês. O estudo de hoje, meus irmãos, ele está projetado aí, vocês conseguem visualizar, se alguém puder dar só um ok aí, para ver se todos estão enxergando aí, uma tela que eu estou transmitindo. Ok, tá. Então eu vou passar alguns slides e a gente vai conversando. O pecado está nos genes do ser humano, tá? Esse é o título para o nosso estudo. Talvez alguém vai pensar, pô, pecado não é nada novo, não é um tema novo. A gente talvez já está craque nisso, já sabe tudo sobre pecado. E a ideia hoje, gente, é a gente trazer um bate-papo bem importante e interessante sobre esse assunto, que começa já trazendo uma pergunta para vocês, para me ajudarem a responder. Será que o pecado, hoje em dia, a gente pode dizer que já é um termo em extinção? Já está em desuso? As pessoas ainda levam o pecado a sério? Se alguém gostaria de refletir um pouco e, de repente, ficar à vontade para abrir seu microfone e comentar, será que é um termo cada vez mais em desuso? As pessoas ainda levam o pecado a sério? Como nós vemos isso, talvez, na sociedade, até no meio da igreja, com os nossos irmãos? Alguém se sente à vontade para comentar como é que vê alguma dessas questões que eu trouxe para vocês? Acho que no meio... Pastor. Opa, pode ir, Ana? Desculpa. Fala você, pode falar, depois eu falo. Eu acho que no meio mais jovem, o pessoal, pelo menos que não é cristão, acha que pecado é coisa de religião, nem acho que existe. É só coisa de crente. E para as pessoas cristãs até, não sei, parece que eles focam muito no amor, na tolerância, mas no pecado, isso não se fala muito, né? Porque todo mundo peca, não sei, é a minha visão. Isso mesmo. A Elisa é uma jovem, tá? Ela fala de jovem e ela é uma jovem também, né? A gente não fala tanto talvez no pecado, né? A gente fala mais no amor, né? Mais a questão do evangelho, poderíamos dizer assim, né, Elisa? E talvez falta um pouquinho da lei, né? Uma jovem vendo isso entre os jovens, né? Incluindo ela, que também é uma jovem. Bacana, Elisa. Vamos refletindo, gente. Ana, por favor. A Márcia no lugar da Ana. Pastor, eu acho que concordo muito com a Elisa. Eu tenho 2 jovens aqui, mas também vejo outras pessoas de idade também. E eu acho que as pessoas também não querem mais falar do diabo. Muita gente não quer falar do diabo mais, como se ele fosse um personagem inexistente, como se ele fosse... não existisse mesmo. Eu acho que isso que a Elisa falou é bem o que se prega. A tolerância, o mundo cor-de-rosa, tudo tem que ser aceito. Se você não aceita, você é radical, né? Então, eu acho que realmente o pecado está em desuso na nossa sociedade hoje em dia. Legal. Pode falar, por favor? Eu também queria acrescentar, assim, já há muito tempo eu deparei com esse assunto de pecado e diabo, que a Márcia agora colocou, e que isso é uma coisa que melindra, que a gente não deve, e para mim aconteceu isso nas aulas de ensino religioso, onde eu falava para as crianças do pecado, do diabo, e aí eu posso até dizer que eu fui chamada pela direção da escola, na época, para mim não usar esses termos, porque isso amedronta a criança e a gente não deve falar essas coisas. Então já começa o errado por aí, por isso que talvez essa coisa de seguir, como a Elisa e a Márcia falaram da adolescência, é que já começou lá no tempo de criança.
né? Onde não se fala mais, porque não devia falar, porque eles não entendem o que é pecado, o diabo é uma coisa que assusta e assim em diante. Mas eu também sou muito a favor de que devemos continuar falando, e isso é uma realidade, e que cada vez menos se fala hoje em dia no nosso mundo geral. E nós sabemos que isso não é verdade, né? Que o diabo e as suas obras estão aí e elas nos levam, com certeza, para longe de Deus. Ok, gente, muito obrigado. Está ficando interessante as colocações de vocês. A Márcia comentou, né, a sociedade tem uma ideia, traz uma ideia, aí a gente pode pensar, será que muitas vezes a cultura, né, o que a cultura diz que tem que ser o politicamente correto, será que muitas vezes ele não está entrando para dentro da igreja? Às vezes a gente acaba também esquecendo de denunciar o pecado. Gente, pecado é coisa séria. Isso, gente, é o primeiro ponto. Deus leva muito a sério o pecado. E nós, cristãos, precisamos também levar a sério. E ouvindo vocês, eu não sei se mais alguém quer comentar, eu vou deixar mais espaço se alguém ainda quiser comentar, senão eu vou dar sequência, tá? No meu raciocínio. Mas se alguém ainda quiser comentar, por favor, fique à vontade para abrir o microfone. Acredito que não. Eu concordo com vocês, nas colocações de vocês, e isso a gente vê muito, sim, até falando aqui sobre cristãos que acabam não levando o pecado a sério, porque às vezes a gente não fala tanto. Um exemplo, tá? Se nós for pegar a nossa confissão de pecados, no momento de culto, né? É um momento onde a gente confessa os nossos pecados. A gente tem, talvez, uma confissão particular na nossa casa, mas no momento de a gente confessar pecados é no culto. E aí a gente pode pensar quantas e quantas vezes nós realmente, naquele momento de confissão, nós colocamos os nossos pecados diante de Deus. Martim Lutero, gente, quando a gente olha para a história da igreja, Martim Lutero ele tinha uma preocupação muito grande com a relacionada ao pecado e também à confissão de pecados. O Martim Lutero levava também a questão do pecado muito a sério. Porque, na verdade, Lutero, ele cresceu, todos nós sabemos, naquele contexto onde a confissão de pecados era uma maneira de tu impor a penitência a alguém. Tu te confessava e tu ia ter uma penitência. Então, o Lutero ele viveu com essa amargura, né, com essa coisa dentro do coração dele. Quando ele redescobre a justificação pela fé, aí Lutero diz assim, eu vi as portas do paraíso se abrirem. Tá? E aí a gente vê que Lutero ele leva a questão do pecado tão a sério, porque nos seus escritos, aí se a gente for olhar as confissões da igreja, por exemplo, na confissão de Augsburgo, lá no 11, no artigo 11, olha aqui o que está dizendo sobre a confissão de pecados, tá? A respeito da confissão dos pecados, eles ensinam que a absolvição particular deve ser mantida nas igrejas. Vejam só, hoje a gente não tem mais isso. Talvez algum de vocês pegou ainda algum tempo que antes de a gente ir para o culto, participar da Santa Ceia, íamos, em particular, né, ter aquele momento de confissão com o pastor, né, onde a gente colocava os nossos pecados, não enumerava, não é a ideia enumerar, mas ter justamente essa questão íntima de alguém falar para nós, ó, os teus pecados estão perdoados. Lutero, ele levava tão a sério que ele queria que isso se mantivesse na igreja. Olha que Lutero diz, vocês estão vendo que a confissão, em particular, não é algo desprezado, mas sim cheio de consolo. É necessário que tenhamos muita absolvição e consolação, pois precisamos lutar contra o diabo, a morte e o inferno. Não podemos deixar que nos seja tomada qualquer arma. Vejam, a preocupação que Lutero sempre tinha, e ele coloca nos seus escritos, com o diabo e com o inferno. Então, ele sempre trazia essa ideia de ter uma confissão particular. Aí, talvez alguém aqui pode perguntar, tá, mas a do culto não serve? Sim, hoje nós temos essa confissão do culto, mas quando a gente pensa, traz a ideia de Lutero, a confissão particular, é algo muito mais pessoal.
Ali no culto, né, o pastor diz, teus pecados estão perdoados. Estão, sim, estão, é Cristo quem perdoa. Mas na confissão particular, a gente coloca os nossos pecados e o pastor ele diz, olha, Elisa, tá? É que eu estou vendo aqui, os teus pecados estão perdoados. É diferente, gente, essa questão particular. É isso que Lutero, né, nos seus escritos, ele tentou. Não vamos perder essa questão da confissão particular. Interessante também que nos artigos de Smalcald, também Lutero ele escreve sobre isso. Olha o que ele diz. A confissão não está abolida, tá? Não termina com confissão nas igrejas, pois não se costuma dar o corpo do Senhor, a não ser aqueles que foram examinados e absolvidos. Lutero tinha tanta preocupação também com a Santa Ceia. Tá? Ele dizia, para as pessoas participarem da Santa Ceia, elas devem realmente estar cientes dos pecados dela e receber a absolvição dos pecados. Então, quando a gente olha para Lutero, a gente vê que ele tinha muita preocupação com a questão do pecado e com a questão também da confissão. O pecado é levado a sério, precisa ser levado a sério. Mas quando a gente fala em pecado, talvez entra a pergunta, o que é pecado em si? Como que a gente responde essa pergunta de forma simples? Se alguém nos pergunta, o que é pecado? Hoje o menino ele disse assim para mim na instrução, né, eu dei doutrina lá na Barra, né? Pecado é fazer o que é errado. É uma resposta, né? Fazer o que é errado é pecado. O que nós falamos que é pecado? O que nós dizemos, né? Como a gente responde essa pergunta? Pecado, para mim, é transgressão de toda a lei e da vontade de Deus. Para isso é pecado, transgredir, né? Não cumprir, não fazer o que Deus, porque Deus nos diz o que é pecado, né? Então, para mim é isso, transgressão da lei de Deus. Mais alguém? Tudo que afasta de Deus, Tudo porque que não afasta é de bom, Deus. né? Ok, transgressão bom, da lei de não Deus, afastar. tudo que afasta de Deus. Mais alguém? Gente, Tudo que a olha gente só. faz, Alguém tudo que a gente comentou? faz de errado, é Crescilde. Eu tô sem câmera hoje. Quer dizer, tudo Pode que a falar gente de faz de novo? errado, né? A gente comete pecado, a dizer assim, a todo instante, né? Muitas vezes a gente nem percebe que pecou, né? E está pecando. Então, Ok, a gente nem percebe, né, os nossos pecados. Gente, interessante quando nós olhamos para a Bíblia, tá? No Antigo Testamento, não tem uma palavra, tá, principal lá no Antigo Testamento para definir o que é pecado, tá? No Novo Testamento nós temos uma palavra, no Antigo Testamento não. O conceito de pecado no Antigo Testamento, ele está mais ligado a uma realidade assim, uma separação entre o homem e a nação, né? Ou seja, o homem e a nação de um lado e Deus do outro, tá? Um distanciamento de Deus. É essa noção que nós temos de pecado no Antigo Testamento. Mas aí quando a gente olha para o Novo Testamento, eu vou passar só um slide aqui. Nós temos uma palavra no Novo Testamento, tá? Uma palavra grega, tá? Para pecado, que é hamartia, tá? O que significa essa palavra, gente? Está aí escrita. Pode ser entendida como um fracasso e não atingir um padrão conhecido, mas antes se desviar dele, tá? É aquela ideia, gente, de um alvo, tá? Nós temos um alvo para atingir e a gente erra o alvo, tá? Pecado é isso, tá? É errar o alvo. Essa é a definição da palavra. No entanto, gente, a gente precisa ressaltar que é muito mais profundo. Tá? As raízes de hamartia é muito mais profunda do que simplesmente a gente errar um alvo, a gente fazer algo que não é da vontade de Deus, tá? Então, se a gente diz assim, pecado é transgredir a lei de Deus, né? De forma simples a gente diz isso. Mas quando a gente vai olhar mais profundamente, é muito mais, né? Vai além do que isso quando a gente fala sobre as nossas vidas, tá? Vamos seguindo aqui. Gente, bem interessante, tá? Essa parte. Pecado, tá, gente? Uma definição desenvolvida por um psiquiatra cristão, tá?
Eu trouxe aí essa imagem de forma bem didática para a gente entender. Ele compara o pecado a essa planta, tá? E nós temos uma planta que ela tem raízes e também tem frutos, tá? Produz frutos. Ele compara pecado com essa planta, tá? Por exemplo, a mentira, os furtos, os vícios, são alguns dos frutos, tá? Esses são chamados, então, de pecados atuais, tá? Pecados atuais. Os frutos que essa planta dá. Jesus pode arrancar. Jesus pode arrancar esses frutos, tá? Alguns deles talvez não vão voltar a nascer, mas outro, mesmo arrancando, né, os frutos vão continuar nascendo, tá? Porque a raiz do pecado, gente, ela continua, tá? Como ainda tem a raiz do pecado, alguns frutos continuam a nascer. Então, o pecado, por esse psiquiatra cristão, ele define o pecado como uma raiz que corrompe e estraga o ser humano. Que pecado é esse que ele está falando? Ele está falando do pecado original, tá? Que é algo inato a nós seres humanos, tá? O que é esse pecado original? Eu creio que nós sabemos, mas aí está a explicação. Pecado original consiste em que o ser humano não quer confiar em Deus, não quer crer na palavra da promessa de Deus, mas em razão de uma soberba, no fundo inexplicável, quer ser independente de Deus e viver a partir de si mesmo. Assim sendo, por trás da incredulidade se oculta o querer ser como Deus. Pecado original, gente, é querer ser como Deus. Não é algo que se comete não é algo que se comete, é algo que nós herdamos, tá? Ou seja, a gente não precisa nem cometer, que a gente herda esse pecado de querer ser como Deus, tá? E aí a pergunta é muito simples, da onde a gente herda esse pecado, né? Aonde está o sereis como Deus na Bíblia? Aí nós temos o vacilo de Adão e Eva, tá? E aí, aqui no livro diz bem interessante, diz assim, ó, o que afinal deu de errado com o ser humano? Quando e onde iniciou esta doença? E aí diz, tudo começou ainda no Éden, com Adão e Eva. Tudo começou com a dúvida, né? Com a serpente colocando em dúvida a palavra de Deus. O desejo, gente, de ser independente faz com que Adão e Eva queiram ser como Deus. A serpente diz para ele, ó, no dia que comer da fruta, sereis como Deus. E eles quiseram ser o Deus da história. Desejo de ser independente, gente. Nós vemos lá no Éden. Esse é o pecado original, né? Aquele que nós herdamos. Então, hoje em dia a gente fala, né, independência ou morte, mas quando nós olhamos para o Jardim do Éden, gente, independência é morte, né? Ali é diferente, porque Deus havia avisado, no dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Então vejam, o grito de independência do ser humano, do primeiro ser humano no Jardim do Éden, é independência, é morte. Ele quis se tornar independente de Deus, e aí a morte entra no mundo. Então, gente, tudo começa com a dúvida. E olha que interessante quando a gente começa a olhar para esse texto de Adão e Eva, tá? Lá em Gênesis 2,16, olha a ordem que Deus deu. Alguém pode ler o que diz ali em Gênesis 2,16? Está no slide aí, por gentileza, para me tomar uma aguinha. E o Senhor Pode ler. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ok. Deus falando. Agora, por favor, lê lá em cima, tá? O acontecimento que houve depois, tá? Gênesis 3:1. Isso, Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher:
Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Ó, vejam só, gente, a questão da dúvida, né? A serpente coloca em dúvida, Eva sabia a resposta, gente, e aí se vocês forem olhar, ela até acrescentou, né? Ela adicionou uma outra parte que nem tem. Deus disse, dela não comereis, nem tocareis nela. Na verdade, Deus nem diz, né? Nem falou isso. Vejam só, né? Ao dar conversa para o diabo, Eva, ela já não estava mais tão certa se ela poderia confiar na palavra de Deus, né? Ela já não estava tão certa, né? A dúvida, né? Colocou em dúvida a palavra de Deus. Então, gente, cada ser humano, né? E esse é o pecado original. Cada ser humano, desde o seu nascimento, ele compartilha dessa mesma recusa de Eva, né? De reconhecer Deus como Deus, né? Eva não quis reconhecer Deus como Deus, não quis ser dependente de Deus, né? Quis ser independente. Essa é a mesma recusa do ser humano. Hoje, gente, nós não queremos ser dependentes. Se a gente for pegar só essa palavra, dependente, ela já soa como uma palavra negativa, né? Se eu perguntar aqui, o que é um dependente? Provavelmente algum de vocês já pensou, vai dizer, dependente químico, né? Dependente do álcool. O jovem quer ser dependente dos pais? Não, ele quer ser independente, ele quer ser dependente só do dinheiro, ele quer ser independente, quer ser a sua vida. Então, dependência já soa para nós como algo negativo. Só que dependência tem um terceiro significado, que é necessidade de proteção. Isso é dependência também. E é nisso que está lá no primeiro ser humano. A dependência que eles tinham de Deus era a necessidade de proteção. Mas eles quiseram ser independentes. E aí, gente, como todos nós sabemos, o pecado, ele gera prejuízos, né? Diante de Deus e diante das pessoas. Ao dizer, gente, a mulher que tu me deste, quem Adão culpou? Deus. Deus, né? Adão culpou Deus, também culpou a mulher, mas Adão culpa Deus. Ó, a mulher que tu me deste. Vejam só, diante do pecado, o ser humano não consegue mais assumir e ele precisa culpar alguém. A mulher que tu me deste, ó, tu me deu essa mulher. Né? Como se eu estivesse dizendo, se tu não tivesse me dado ela, estava tudo certo, né? Tu me deu. Culpa a mulher também, né? Essa mulher, mas que tu me deu. Quando a gente lembra da história de Caim e Abel, né? Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Aí ele responde, né? Não sei, sou eu o tutor do meu irmão, né? Ó, essa é a grande necessidade do ser humano diante do pecado, né? Ele comete um pecado e ele quer, né? Tem consequências, mas ele quer tirar de si, né? Quer colocar a culpa em outra pessoa, tá? Adão e Eva, gente, eles deram um passo maior do que as pernas. O desejo de independência deles, né? Resultou em grande fracasso, né? Independência é morte. Então, gente, quando a gente olha para a queda lá no Éden, tem 3 coisas que precisam ser observadas quando a gente olha para a queda, tá? 3 coisas que nós precisamos observar. Primeira delas, tá? O ato de Adão e Eva foi inconcebível e por isso não tem desculpa ou explicação. Não há explicação, gente, para a queda em pecado. Nós não podemos, nem conseguimos responder a questão como a boa criação de um Deus todo-poderoso foi invadida pelo mal. Muitas vezes nós escutamos as pessoas, né, fazer essa pergunta. Se Deus é todo-poderoso, por que ele permitiu? Não podemos responder a questão de como, né, isso acontece, tá? Não tem desculpa, né, não tem também explicação. Segundo ponto, gente, que é importante a gente também entender. Do ponto de vista do homem, tá? Esse ato é irreversível, ou seja, não tem como voltar atrás. Mas aí a gente sabe que tem um caminho de volta, que é o renascimento como filho de Deus, através do lavar regenerador do Espírito Santo. Aí nós temos o texto ali de Tito 3:5, se alguém puder abrir para nós esse texto e ler, por favor. Tito 3:5, que nos fala sobre qual é esse caminho
de volta, né? O que é esse renascimento? O caminho de volta é o renascimento como filho de Deus através do Ah, era para eu ler, né? Desculpa, o título, não procurei. Eu achei que era para ler o que estava ali. Desculpa, vou procurar. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Exato, né? De que nós estamos falando aqui, gente? Sem dúvida, né? Nós estamos falando do batismo. E olha que interessante, gente. A gente está falando do lavar regenerador do Espírito Santo, a gente lembra do nosso batismo. Quando os pecados ou a consciência nos oprimem, nos fortaleçamos, nos consolemos e a gente pode dizer: todavia eu sou um batizado. Porém, se estou batizado, eu tenho a promessa de serei salvo e terei a vida eterna de alma e corpo. Vejam, gente, a doutrina luterana, ela traz a questão do batismo na nossa vida diária, né? Todos os dias a gente precisa lembrar, né, e pode lembrar do nosso batismo. Eu sou um batizado, eu vivo como um batizado. Se a gente for pegar a doutrina católica, é um pouco diferente. No catolicismo é assim: o batismo, ele te perdoa o pecado original e te perdoa o pecado atual cometido antes de ser batizado. Tá? Depois, não. A doutrina luterana é diferente. O batismo, ele acompanha a vida do cristão. Tá? No batismo, Cristo nos dá a promessa e a certeza da nossa salvação. Então, é muito interessante a questão da doutrina luterana relacionada ao batismo. Nós vivemos como um batizado. Se eu estou batizado, eu tenho a promessa que você salva. Tá? Então, a gente sempre precisa lembrar, né? Lutero sempre diz: a gente sempre precisa viver como um batizado. Continuando aqui, gente, o estudo passa para um outro ponto bem interessante também, que ele fala sobre olhos para confiar e mãos para cuidar. Aí diz assim: Deus nos criou com os olhos voltados para Ele e as mãos dirigidas para a sua criação. Por isso, quando olhamos para nós e não para Deus, nós nos tornamos egoístas e não conscientes de que Deus é o nosso Senhor. E as nossas mãos se afastam do próximo para servir de proteção para nós mesmos. Essa é a cena de Adão e Eva logo após a queda. Quando eles viram que estavam nus, eles olharam para si mesmos. Então, naquela hora, eles precisaram pela primeira vez de algo para se cobrir. Gente, a gente tem aqui uma imagem, né? Eu preciso de alguém para confiar e amar. Se não é Deus, eu me agarro em outros deuses. Aí ali a gente tem uma imagem de um foco, tá? Em cima de uma pessoa, tá? O pecado, gente, ele faz eu olhar para mim mesmo. Eu quero ser o Deus da história. Por isso que todas as vezes que nós pecamos, tá? Independente do pecado que a gente for cometer, por exemplo, sei lá, matei alguém, tá? Eu estou pecando também contra o primeiro mandamento. Por quê? Porque eu não estou deixando Deus ser o Deus da história e eu quero ser o Deus da história. Então, todos os pecados, eles sempre têm, né, e voltam para o primeiro mandamento. Adão e Eva, né? Ser como Deus. Tá? O pecado contra o primeiro mandamento. Eles quiseram ser o Deus da história, não deixaram Deus ser Deus. Então, aqui a gente tem uma imagem de um foco, né, em cima de nós mesmos. Quando a gente olha para nós mesmos, gente, nós estamos falando da lei, tá? Sempre que nós falamos da lei de Deus, é como se tivesse um foco, uma câmera aqui em cima de mim, tá? Ela faz eu olhar para mim mesmo. Eu vou olhar para dentro de mim, eu vou entrar em desespero, tá? A lei não me salva, tá? Preciso da lei e do evangelho. O foco precisa sair de mim, precisa apontar para o outro lado. Aí eu aponto para Cristo. Aí sim, né? Vejam só, o foco em mim, gente, me leva ao desespero.
Aí a gente foca em Cristo. Então, a mesma coisa, né? Quando a gente olha essa ideia de pecado. O pecado faz eu olhar para mim mesmo. Eu quero ser o Deus da história. Eu não quero confiar mais em Deus. Eu sou Deus agora. E aí tem a questão do pecado. Ou então, como diz ali, né? Eu me agarro em outros deuses. Tá? Então, tenha sempre essa imagem aí, né, do foco. Aonde está o foco? Tá em mim, é lei, gente. Tira o foco de ti. Só vai ter desespero. Foca em Cristo. Eu vi que tem algum comentário aqui, eu gostaria de ler também. Comentário da Karen. Lenin usa a ilustração do casamento para falar do batismo. Ele diz que a cerimônia do casamento não é o fim. Você precisa continuamente se comprometer com seu cônjuge. E, além disso, o casamento não te dá posse de uma esposa, mas sim acesso ao coração dela. Da mesma forma, o batismo não te dá posse da salvação, mas acesso a ela. O que significa que, se você não for fiel, poderá perder esse acesso. Exatamente. Legal, Calissa. Muito bacana aqui também a tua colocação. Deixa eu só voltar aqui para... Alguém gostaria de fazer algum comentário, gente? Fica bem à vontade. Aí, gente, é o que eu falei. Não terás outros deuses diante de mim, né? É a primeira palavra, gente, de Deus para o seu povo. Não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso, né? Nós temos a explicação de Lutero. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Acima de mim mesmo, né? Porque muitas vezes eu quero ser o Deus da história. O Catecismo Menor nos ensina, diz ali, o sentido desse mandamento é exigir fé genuína e confiança de coração. O que te falta em matéria de coisas boas, espera-o de mim e procura junto a mim. Se sofres angústia, arrasta-te para junto de mim e apega-te comigo. Eu quero dar o suficiente e livrar-te de todo o aperto. Então só não prendas a nenhum outro coração, nem deixes em outro descansar. Vejam só, gente, muito bacana nessa citação de Lutero aqui no Catecismo, quando a gente fala sobre confiança, né? A gente tem essa dificuldade de confiar, nós queremos ser o Deus da história e muitas vezes nós se agarramos em qualquer outra coisa, né? Não nos agarramos no objeto certo. E aí, gente, mais uma vez, né, a gente tem aqui, Deus leva o pecado a sério. Nós, muitas vezes, não levamos. Deus leva o pecado a sério. Aí nós temos ali, gente, a conhecida, né, história, quando fala do bezerro de ouro, acho que todos conhecem essa história, Êxodo 32, versículo 1 a 10. Não demorou muito, depois de serem resgatados por Deus, para que o povo já se envolvesse em um culto idólatra. O bezerro de ouro consistiu em não somente adorar a falsos deuses, mas também em fazer uma mistura do culto ao único e verdadeiro Deus com o culto pagão. Aparentemente, o povo se tornou impaciente com a demora de Moisés. Deus, por outro lado, sempre mostrou paciência com sua nação, mesmo depois do incidente do bezerro de ouro. Isso quer dizer, em outras palavras, que Deus leva a sério o pecado e chama a atenção do pecador, para depois o pecador arrependido receber o perdão de Deus. Gente, não existe, né? Aqui o perdão sem o pecador estar arrependido. Deus leva o pecado a sério e Deus chama a atenção do pecador. Aí aqui entra uma pergunta para a gente conversar um pouco. Quais são, talvez, os bezerros de ouro em nossos dias atuais? Como é que vocês veem essa questão, né? O que tem sido um bezerro de ouro se a gente olhar para os nossos dias? Se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade. Celular. Ao mesmo tempo. Ah, meu, combinamos isso. Ó, realmente, tanto foi as duas juntas.
Eu acredito, Mais alguma coisa, gente? eu acredito até que possa ser, às vezes, até uma outra pessoa. Foi mencionado ali, quando a gente deposita muita expectativa ou muita. Não me vem uma palavra à cabeça agora, mas, enfim, quando a gente. Eu acho que é isso. Digamos até muita fé, porque fé nós devemos ter apenas em Deus, mas às vezes a gente se concentra tanto em outro ser humano que a gente acredita que ele, essa outra pessoa, seria, né, assim, o nosso salvador, entre aspas, né, para muitas situações, né? Isso às vezes até com o próprio cônjuge, ou até com o próprio filho, ou até, enfim, tudo nós colocamos acima e à frente de Deus, né? E às vezes muito se fala em celular ou em outros, né? Claro, vícios que as pessoas têm, enfim, mas às vezes até uma outra pessoa, né? Por exemplo, em fins de relacionamento, eu não vou conseguir sobreviver sem essa pessoa, né? Eu acredito que, enfim, alguém já deve ter ouvido sobre isso, ou até mesmo já falou sobre isso, ou já pensou sobre isso, né? Por exemplo, eu tenho um filho, e lógico que para mim, né, eu amo muito meu filho, mas embora eu soubesse, sempre soube, né, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, isso inclui meu filho. Eu primeiro amo a Deus e depois meu filho, né? Então é complicado para uma mãe dizer isso, mas é a verdade. E às vezes não, às vezes a gente faz o contrário, né? Então, enfim, algumas relações pessoais, às vezes a gente coloca na frente de Deus e acabam sendo os nossos ídolos, assim, os nossos bezerros de ouro. Não sei se eu estou certa nisso ou não, mas foi o que me veio à cabeça agora. Eu acho que isso tem a ver com a literatura, muito, a cultura, a arte, né? Que foi mudando e o amor já não era mais amor de Deus e pessoas, era amor focado no homem. E daí, desde o. Eu não sei exatamente a época que começou, mas o romance começou a ser aquele negócio de desespero, de pessoas escrevendo assim cartas umas para as outras e fazendo aquele drama todo de conquista. Tanto que na nossa cultura tudo de filme, série, sempre tem os protagonistas, um dependendo do outro. Parece que é como se fosse céu. Pessoas perfeitas, umas para os outros. Sendo que só tem um que é perfeito pra gente, né? No caso de Deus. Bom, falei demais, mas era igualzinho que a Mariana falou. Legal, quando ela comentou a questão, né, de a gente só deposita a fé em Deus, mas que às vezes a gente deposita a fé em outras pessoas, né, ela falou no ser humano, eu me lembrei de uma citação de C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, que ele diz assim, nunca deposite a tua fé no ser humano, mesmo que ele seja a melhor e mais sábia pessoa do mundo. Aí ele diz assim, existe uma série de coisas que a gente pode fazer com a areia, mas não vai construir uma casa sobre ela, né? Não constrói, porque a gente sabe, então, realmente, né, tem toda essa questão, a gente trouxe a questão da tecnologia e tem a própria questão do ser humano, né? Onde a gente está depositando, onde a gente coloca o nosso coração. Aí entra nesse ponto, Deus leva o pecado a sério. A Elisa, anteriormente, logo no início, ela falou a questão de jovens, né? Muitas vezes os jovens não levam o pecado a sério. Acredito que não é um problema só de jovens, né? É um problema de todos nós. Mas uma coisa que eu vejo é que às vezes a gente tem essa ideia de graça, né? Que é linda, que é maravilhosa, é um favor imerecido de Deus, mas o que um teólogo vai chamar de graça barata, né? O que seria essa graça barata? Seria mais ou menos assim, eu já estou salvo, é tudo por graça. Então vamos deitar na rede, né? Vamos pecar bastante, tá tudo certo, a nossa teologia diz que é tudo por graça. Gente, isso é uma graça barata, custou caro, né?
custou o sacrifício de Cristo, né? Então, é sempre importante a gente lembrar que a graça, ela não é uma graça barata. Para nós não teve custo algum, mas para Deus custou muito, e custou muito caro, né? Então, quando a gente lembra de pecado, a gente lembra também, né, que não existe, né, essa graça barata. Não sei se mais alguém gostaria de comentar. Eu queria comentar, pastor, que eu acho que outro bezerro de ouro hoje em dia é a busca pelo conhecimento. Estudar, se qualificar, isso é tudo importante para nós, né? Mas o quanto a gente deixa de fazer outras coisas, conviver em família, visitar-se, se congregar, fazer outras coisas maravilhosas, até praticar uma atividade física, estar em contato com a natureza. Quantas coisas a gente deixa para ficar apenas só estudando? Onde a gente quer chegar o tempo inteiro fazendo cursos, o tempo inteiro se qualificando, o tempo inteiro fazendo pós-mestrado, isso, aquilo, aquele outro, curso de fazer... Ontem eu fui numa palestra onde é curso de fazer drink, é curso de fazer pão, é curso de fazer aquele outro. As pessoas estão eternamente fazendo cursos. Então, assim, eu acho que isso também é uma fuga, é um bezerro de ouro, né? Onde é que você quer chegar com tanto conhecimento? E se deixando de aproveitar um pouco a vida também, né? Acho que isso também não deixa de ser um bezerro de ouro. Legal, bacana, muito importante essa tua colocação, faz pensar, confesso que ainda não tinha pensado por esse lado, mas bem interessante. A Kália colocou ali, né, sonhos, pessoas, mistérios, conquistas pessoais, o próprio bem-estar, né? A gente conversou até nos jovens esses dias sobre a ideia antes a gente falava, né, no ter e no ser, hoje é o parecer, né? Eu preciso parecer para os outros que eu estou bem, eu posso estar na fossa, né, como dizem, mas eu preciso parecer, né? Eu preciso cada vez mais buscar isso, parecer que eu estou bem. A Elisa comenta aqui, né, meu colégio é uma indústria de alunos robôs. Eles só pensam em estudo, vestibular e universidade, né? Até teologia, às vezes, vira bezerro de ouro, diz a Calitza, né? Também, né? Também. Legal, gente. Uma outra pergunta, tá? Qual talvez seja a maior prova que nós temos? Opa, tem um comentário aqui, pastor Emerson, dá uma lida antes de eu passar aqui. Desde o racionalismo que o ser humano cultura o conhecimento. Tanto é que hoje se fala no conhecimento como sinônimo de poder, né? Interessante, né? Quanto mais conhecimento, mais poder eu tenho. Será? Né? Será mesmo? Gente, qual seria a maior prova que Deus leva o pecado a sério? Qual a maior prova que nós temos na Bíblia que Deus leva o pecado a sério? Será que a gente tem isso, né? No Antigo Testamento a gente tem os sacrifícios que tinham que ser feitos após cada... como, né, penitência pelos pecados, né? Como sacrifício dos animais. Sim, e quando nós olhamos Dilúvio, Sodoma e Gomorra, exatamente. Gente, e a maior prova, eu digo que Deus leva o pecado a sério, não é nem relacionada ao que o povo teve que sofrer por causa dos seus pecados, mas é relacionada a Deus enviar o seu próprio filho para morrer por nossos pecados, né? Vejam como Deus leva o pecado a sério. E aí aqui tem uma citação de Bonhoeffer, acho que é assim que fala, que eu acho bem interessante. Ele fala justamente sobre Cristo na cruz e sobre o pecado. Olha que interessante que ele diz. Ele silenciou a ira de Deus em relação ao pecado. E ele orou na hora da execução do juízo divino. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Apenas ele, que carregou a ira de Deus, poderia orar desta maneira. Cristo na cruz, gente, foi o fim de todos os pensamentos falsos sobre o amor de Deus que não levam o pecado a sério. Deus odeia e dirige os seus inimigos para o único justo. E este pede perdão para eles. Somente na cruz de Cristo é possível encontrar
o amor de Deus, né? Eu acho muito legal essa citação de Bonhoeffer, e quando a gente olha, né, gente, para a cruz, né, a gente vê como Deus leva o pecado a sério. E eu vejo que isso a gente precisa conversar mais quando a gente fala com outras pessoas, com nossos filhos também. Gente, o pecado é tão sério que Deus precisou entregar o filho dele. Quem de nós entregaria um filho? Ninguém. Isso é claro que ninguém. Eu vi que a Mari, eu não sei se é Mariana, vou chamar de Mari, que é só o que aparece para mim, ela falou, né? Eu tenho que colocar Deus acima até mesmo do meu filho. É difícil. E como é difícil, né? Eu tenho um filho agora e ele, para mim, parece que é a coisa mais importante no mundo. Né? Então, vejam só, né? Deus leva tanto o pecado a sério. Quando a gente começa a olhar, né, e volta os olhos para a cruz, ali a gente tem a grande prova de como Deus leva o pecado a sério. Não sei se alguém quer comentar, senão eu vou passando. Pastor, só ainda, lembrando o bezerro de ouro, muitas pessoas fazem do seu emprego, do seu trabalho, o bezerro de ouro. A importância de trabalhar é tanta, como a Márcia falou ali, é tanto conhecimento para quê, né? Mas fazem do seu trabalho, do seu emprego, o seu bezerro de ouro. É só isso que se visa. E se esquece de tirar o primeiro tempo para Deus, né? Eu acho que o trabalho também pode ser encaixado em algumas situações, como um bezerro de ouro, não poderia? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Tanto que a gente vê que é um bezerro de ouro, que no momento que as pessoas precisaram parar de trabalhar, foi logo no início da pandemia, né? Precisaram ficar em casa com as famílias. Aconteceu, se a gente for olhar em estatística, o maior número de divórcios, né? Vejam só, o trabalho era tão importante, né? Que tu não estava em casa, mas a partir do momento que tu precisa conviver em família, né? Deus cria o ser humano para viver em família, aí ele já não consegue. Aí ele se separa, né? Aconteceu muitos casos de separação. Então, sim, muitas vezes o trabalho ele ocupa um lugar que não é de direito, né? O trabalho, é claro, é para nosso sustento, mas a gente tem que cuidar muito com isso. Muito obrigado pela colocação. Eu vi que mais alguém comentou. Lazer, diz o pastor Emerson, né? Também é o bezerro de ouro. Mais alguém gostaria de comentar, meus irmãos? Se não, por favor, fique à vontade. Só a respeito daquela questão do filho, me lembrei da história de Abraão, né, que quando Deus pediu para ele Isaac, né, e ele obedeceu, né, enfim, eu sei que isso não existe, mas eu ia tentar negociar, né, porque imagina você levar o seu próprio filho para sacrifício, né, então ali Deus quis saber se realmente Abraão tinha, né, a fé em Deus e acreditava, né, na promessa que ele tinha para ele, e ele realmente foi até o último passo, e foi quando Deus disse, não precisa fazer isso, né, mas nós jamais faríamos um negócio desse. Eu acredito, assim, eu por mim, eu mesma não nem pensaria nessa hipótese, tentaria negociar, só para complementar. Sim, sim, exatamente. Tanto, gente, brevemente falando da história de Abraão, a gente fala muito, né, na história de Abraão, dizendo que a questão da obediência, né, gente, o foco para mim na história de Abraão não tem nada a ver com obediência. A história de Abraão não é uma história que a gente olhe e diga assim, nossa, como Abraão foi obediente, eu quero ser que nem Abraão. Ninguém quer, né? A história de Abraão é uma história que nos atormenta, né? Uma história que nos machuca. Às vezes eu leio a história de Abraão e fico perguntando, será que Sara sabia? Olha, eu acho, nos meus pensamentos, acho que ela não sabia de nada, porque eu acho que ela não ia permitir. Então, um grande ponto, quando a gente olha para a história de Abraão, eu digo que não é nem a gente se colocar no lugar de Abraão, mas se colocar, né, no lugar de um outro pai, que também esteve no monte e não hesitou, né, e entregou até o seu filho, né, que é Jesus. Na verdade, a história de Abraão, ela conta, né, para Cristo, é uma prévia do sacrifício de Cristo. Cristo vai até o final, né? Ele vai até o fim. Abraão não precisou ir até o fim. Então, bem interessante também essa colocação da história de Abraão. E eu tentaria negociar certamente, né? Também. Mais alguém, gente, gostaria de comentar? Por gentileza, pode abrir o microfone.
Se não, gente, a gente segue aqui. Qual a solução, gente? Se existe, né, uma solução, como é que ali, né, a solução para esse mundo de contradição, encontramos em Romanos 7, 24, 25. Se alguém quiser abrir ali. Enquanto alguém vai abrindo, eu vou lendo aqui o estudo bíblico que diz assim. O texto de Romanos 7... Não, vamos esperar vocês lerem, que eu acho que fica mais interessante ainda, tá? Romanos 7, 24 e 25. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Vejam só, o texto de Romanos 7 é um texto clássico para explicar o que acontece com o cristão. O cristão, ele é ao mesmo tempo, né, a gente sabe, justo e pecador. Uns diriam que o cristão, ele é ao mesmo tempo bom e mau. O apóstolo Paulo não está falando do antes e do depois da sua conversão, como se depois da conversão ele seria somente santo em Cristo Jesus. Gente, a solução para este mundo de contradição está nesse texto há pouco lido, Romanos 7, 24 a 25. Olha o que diz. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele diz para nós que só tem uma forma, gente, de a gente ser liberto dessa contradição, né? Que consiste em nós sermos, né, pecador, justo e pecador, que é Jesus Cristo, né? Está dentro de nós. Aí aqui tem ainda, né? Ali de Lutero, né? Simus justo et peccator, né? O cristão é ao mesmo tempo justo e pecador. Quantos por cento, pastor? 100%? 100% qual? Os dois? Mas não fecha a conta. Realmente não fecha a conta. Nós somos 100% justos e 100% pecadores. Então, né, bem interessante essa parte final. Quando a gente vai olhar lá Romanos 7 a 13, diz assim, Paulo ele usa um verbo no passado, enquanto nos versículos seguintes ele passa a usar um verbo no tempo presente. Ou seja, a situação atual, que pode ser resumida lá no versículo 20, que diz assim, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, né? O mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Quando nós falamos em pecado, né? Isso acho que é o clássico da vida cristã, né? Eu sempre digo para as pessoas, né? Qual é o nosso pecado favorito? Todos nós temos um pecado favorito. Aí alguém vai dizer, pastor, como assim pecado favorito? Sim, aquele, mas eu não gosto de pecar, não. A gente, né? Nossa natureza gosta, a gente não quer. Né? Mas aquele pecado que a nossa natureza gosta de fazer. E eu via isso, gente, muito no trabalho com dependentes químicos. No trabalho com dependentes químicos, eles vinham muitas vezes se confessar. Um dos poucos momentos que eu tive confissão de alguém em particular era com os dependentes químicos. Eles vinham, né, e falavam, olha, pastor, eu na minha vida fiz isso, né? Aí a gente anunciava o perdão de Deus. E aí eu me lembro que em determinado momento uma pessoa disse assim para mim, né? Pastor, a gente tem que parar de trabalhar com dependentes químicos. Olha o tipo de pessoa que nós estamos atendendo, né? Olha o tipo de pessoa. Aí, né, eu naquele momento eu comentei assim, olha, o mesmo tipo de pessoas que nós temos aqui na igreja. Pecadores, com uma diferença. O pecado favorito deles, todos sabem, né? Que é as drogas, que é o vício. Mas e o nosso pecado favorito? Né? O nosso pecado favorito nós conseguimos esconder. Né? Essa me parece que é a única diferença. Então, quando a gente fala, né, em pecado, a gente sempre lembra desse versículo, né? O mal que eu não quero, esse é que eu faço, diz o apóstolo Paulo, né? Se eu faço já o que eu não quero, não é eu que faço, mas é o mal que está habitado em mim. Então, gente, para a gente finalizar, aqui já é um momento de estudo, o estudo bíblico termina assim, checando, tá? O aprendizado deste estudo, gente, seria um testezinho rápido, tá? Pelo Espírito Santo que opera através da palavra, podemos reconhecer que a origem dos problemas do ser humano está no pecado. Pecado, em outras palavras, gente,
é não confiar e não amar a Deus acima de todas as coisas. É querer ser o Deus da história. É não deixar Deus ser Deus, tá? O pecado nos torna mortos espirituais. Isso é muito interessante, gente. Às vezes a gente fala em pecado, né? Tem até uma música da escolinha que a gente canta, que a gente diz assim, quando o mal faz uma manchinha. Tá, a gente canta ali para as crianças, né? Como se pecado fosse uma manchinha. Mas, gente, pecado é muito mais que uma simples manchinha. A Bíblia fala, né? Morto espiritualmente. Tá? Então, o pecado nos torna mortos espiritualmente. Só Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo no batismo, pode nos ressuscitar para uma nova vida. O ser humano foi criado para confiar e depender do cuidado de Deus. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar, quando o ser humano quer ser independente, a gente sabe que independência é morte, outros deuses passam a ser fonte da nossa dependência. E o apóstolo Paulo, então, ele diz que só tem uma forma de sermos libertos deste mundo, que consiste em ser santo e pecador ao mesmo tempo, e que existe dentro de cada um de nós, que é Jesus Cristo. Então, gente, finalizando com uma citação de Martinho Lutero no Catecismo Maior, diz assim: hoje nós vimos que o problema do ser humano é não confiar em Deus. A primeira palavra de Deus para o seu povo é: não terás outros deuses diante de mim. O que é isso nas palavras de Martinho Lutero? O sentido desse mandamento é exigir fé genuína e confiança de coração, que vai certeiramente ao verdadeiro e único Deus e se apega exclusivamente a Ele. Isso quer dizer, tanto como toma cuidado, no sentido de apenas eu ser o teu Deus e de forma nenhuma procurares outros deuses. Isto é, o que te falta é em matéria de coisas boas, Deus dizendo, espera de mim e procura junto a mim. Se sofres angústia, arrasta-te para junto a mim e apega-te comigo. Eu te quero dar o suficiente e te livrar de todo aperto. Não te prendes a nenhum outro coração, nem te deixes em nenhum outro descansar. Assim, gente, termina o estudo, né? Não te deixes em nenhum outro descansar, que a gente possa sempre, né? Mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio, às vezes, à nossa falta de confiança, a gente sempre voltar os nossos olhos para Cristo e descansar nele. Ainda tem mais um slide de comentários e perguntas. Se alguém quiser fazer, por favor, abra o seu microfone e fique bem à vontade. Pastor, Pode falar, por favor. o apóstolo Paulo apresenta o pecado como um estado, não um fazer. O pecado está no DNA do ser humano. Então, não é alguma coisa que eu faço, mas eu sou. A transgressão, a degeneração, a corrupção, ela está no DNA do ser humano, né? Então, não tem como fugir disso aí, a não ser pela morte de Cristo, né? Que ele cancela essa dívida que eu tenho. Então, a morte de Jesus cancela o meu pecado e pela fé em Cristo Deus, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 5:17, em Cristo eu me torno uma nova criatura. Então Deus não enxerga mais esse pecado porque as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então o pecado não é problema para Deus. O pecado é um problema para mim enquanto eu estou na carne. Então eu tenho essa batalha diária por causa do meu DNA. Eu não consigo me livrar disso. Só a culpa Cristo pagou completamente, né? Eu sou uma nova criatura, Deus me vê como nova criatura em Cristo Jesus. E esse estado só vai terminar quando Deus me chamar para a perfeição da glória. Exato, obrigado pela colocação. O senhor comentou algo que, né, a questão, que é o título, né? Está no gênio do ser humano, é hereditário. Eu me lembro uma aula no seminário, nós estávamos conversando sobre pecado, e o professor ele disse justamente a palavra que o senhor falou. Ele disse: pecado é o que eu sou.
Aí o pessoal ficou, como assim, professor? O pecado é o que eu sou. E aí ele trouxe justamente, né, essa explicação, né? O pecado é o que eu sou, é hereditário, né? Tá em mim, né? Obrigado pela colocação. Mais alguém, meus irmãos, gostaria de comentar? É interessante, boa noite, é interessante isso que o seu Reginaldo coloca, porque é justamente por não conhecer essa definição do pecado enquanto natureza humana, que muita gente, por exemplo, não consegue conceber o batismo infantil, porque só associa pecado com os pecados atuais, que são aquela capacidade da gente praticar atos de pecados, né? Então, por isso, talvez muita gente tenha essa confusão, entende o pecado só como atitudes que são feitas erradas, mas essas atitudes, elas também são pecado, obviamente, mas elas são uma consequência de um estado pecaminoso que é a nossa natureza após o pecado. E aí um outro comentário que eu queria fazer, como a nossa temática principal tem sido o compartilhando, qual é a associação que a gente faz entre o pecado e o compartilhar Cristo, né? É que justamente o pecado tirou do ser humano o conhecimento a respeito de Deus e de Cristo. E por isso compartilhar Cristo também se faz uma necessidade, para que a gente também possa levar Cristo a ser conhecido para as outras pessoas que talvez ainda estejam no pecado, né? O cristão, ele é pecador. Aquele que está fora de Cristo está no pecado, tem essa distinção. Então, só fazendo essa observação também. É importante lembrar também a palavra que o pastor colocou, do pecado em grego é errar o alvo, né? Então, por isso a palavra de Deus, ela fala em converter-se, que é um outro termo grego que mostra para a gente voltar, dar meia volta. Então, conversão é meia volta. Eu estou indo por um caminho, todos nós nascemos, estamos indo pelo caminho errando o alvo. E quando ouvimos a mensagem da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele age dentro do ser humano e o ser humano toma, então, a decisão de voltar. E voltar o caminho que ele estava trilhando, porque ele estava errando o alvo. Então, também é importante lembrar a palavra confissão, que a palavra de Deus mostra muitas vezes que diz confessar os pecados. Então, confessar é concordar com Deus. Então, Deus coloca dessa forma, né? E eu preciso concordar com Ele. Eu confesso, Senhor, que sou pecador. Então, muitas vezes encontramos pessoas pelo caminho, todos nós já encontramos, elas dizem assim, mas eu não faço nada de errado, eu nunca fiz nada de tão errado, não bebo, não fumo, enfim, nunca matei ninguém, eu não tenho nada para me arrepender. Então, a palavra de Deus, ela não coloca dessa forma. A palavra de Deus coloca de que nós, por natureza, Deus me vê como pecador, errando o alvo, e eu preciso retornar. Então, preciso confessar, concordar com Deus de que eu estou errado e clamar pela misericórdia para que eu possa me tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Fique bem à vontade também para abrir seu microfone.